Glória a Deus! Se a trombeta soar o som indefinido, quem se preparará para a batalha? Mas graças a Deus pela sua vida que hoje você está aqui. E eu quero desde já declarar sobre a sua vida que nós teremos aqui momentos abençoados, que você estará aí recebendo a unção, né? O espírito de conhecimento, de sabedoria é sobre a sua vida. E no nome do Senhor Jesus nós teremos momentos aqui que iremos meditar profundamente nessa palavra, recebendo da graça, né, do conhecimento das Escrituras Sagradas. Deus abençoe sua vida. E hoje eu estou aqui de Brasil, né, abençoando essa nação em nome do Senhor Jesus, né? Seja bendita essa nação, no nome de Jesus. Estamos precisando do socorro divino em meio a toda essa turbulência aí, tá? Aproveitando o momento, queremos dar as boas-vindas aí para a diaconisa Jéssica Braga. Deus abençoe sua vida. Estamos nós na nossa 20ª aula, tá bom? Ok? Positivo? Vamos que vamos então, só se for agora! Então, na última aula, no nosso último encontro, nós falamos a respeito ali do profético, da manifestação profética. Deixe-me apenas fazer uma observação muito importante, eu julgo, não posso seguir sem fazer essa observação. O que, pastor? Nós temos aqui o Mr. Dennis, aqui o autor do livro, do seminário, página 43, ele vem falando a respeito de observar a forma literária. E dentro dessas formas, ele fala que além de ser importante observar as palavras, a estrutura, sentir o ambiente, observar as palavras, discernir a estrutura, sentir o ambiente, também a forma literária. Quando ele vem para a forma literária, ele vai falar da narrativa e fala sobre discurso, não é? Sobre prosa, né? Manifestação ali espontânea, né? De linguagem escrita, oral. E ele cai um pouco para esse lado, né? De obras literárias, né? E a gente precisa dizer, e depois ele entra no profético. Então a gente sabe que dentro da literatura aqui, da língua portuguesa, aqui, como nós abordamos aqui no nosso país, nós temos as obras literárias que são agrupadas de acordo com a identificação dos seus temas, da sua semântica, do seu conteúdo, não é? E nisso aí vai ser dado aí a classificação dos gêneros literários, né? Temos o lado clássico, lá da época de Aristóteles, mais ou menos 300 anos antes de Cristo, e aí nós temos o lírico, o épico, o dramático, né? E nós temos também aqui o lado moderno, né? Nós temos o conto, o drama, a novela, né? E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque dentro aí nisso aqui ele emenda o profético. Eu não sei se de fato ele teve essa intenção de ir elencando dentro do português, né, usando os termos, né, os temas ali e tal. Mas eu devo ressaltar aqui que não há, dentro da nossa literatura, ou acredito também que ele possa ter pego emprestado, isso é o que eu mais acredito, que ele possa ter pego emprestado os valores para classificar os gêneros aqui da Bíblia, não é? E aí colocou o profético, que é dentro de uma linguagem nossa, né? Profético. Porque dentro dos gêneros clássicos aí, também da definição moderna dos gêneros, olhando para os textos, né, nós não vamos encontrar nenhuma definição profética. É bom ressaltar isso aqui, pois só para destacar, só para observar aqui, não é?
Porque, né, ficou aqui, ele veio do discurso, a narrativa, e entra no profético, né? Mas o profético é uma coisa, é uma definição, uma caracterização nossa, tá? E é muito bom isso, né? Porque é pentecostal aqui, né? Aqui é a nossa praia, né? Glória a Deus, né? Estamos aqui. Então, eu achei bom fazer essa observação aqui. Tá bom, meus queridos? Então, falamos a respeito desse teor profético, caráter profético, né? Divisão profética ali dentro dos livros da Bíblia, a forma, né, profética, análise ali. Deixando claro também que eu concluí falando a respeito de que o espírito profético, é bom a gente destacar isso e enfatizar, para não considerar que, então os livros, somente os livros proféticos que trazem, né, são os livros assim que, como nós falamos do Pentecoste, né, da revelação, da profecia. Primeiro que dentro da palavra de Deus, nós vimos que todo desenrolar das escrituras sagradas, da história da humanidade, ela vai ter como pano de fundo a vinda do Salvador da humanidade. A questão é o seguinte, houve uma tragédia, houve um caos, e o Senhor anuncia aquele que viria para pisar na cabeça da serpente. Está lá em Gênesis capítulo 3:15. A partir disso, então, tudo vai, todos os desdobramentos, isso é uma profecia, sim ou não? É uma profecia, virá. E daí para frente, tudo vai, as estruturas, não é como eu falei aqui, a escolha de um homem, a escolha de uma nação, e aí vai se montando a história da formação da nação, a escolha de um patriarca, Abraão, né, de seus filhos, o trânsito de uma família para uma nação, quando a gente está saindo do Gênesis, e ali Jacó sobe com em torno de 50 pessoas ali, chega no Êxodo, já há passam-se ali séculos ali, e já uma explosão, um crescimento do povo hebreu, uma coisa assim tremenda, e ali já não há mais uma coisa de família, de um clã, né, de uma família ampliada, mas agora para a nação, gente pra caramba, muita gente, né, meu amado, minha amada. E aí o anúncio, o resgate, Deus levanta um profeta e vai para tirar o povo, para levar para uma terra, e toda a preparação, e o reinado, tudo certinho. E tudo isso visando o quê? Falamos aqui a respeito do Cordeiro, a manifestação profética, né? O testemunho de Jesus é o Espírito, é a vida da profecia. A vida da profecia, a atividade da profecia, o testemunho de Jesus, do Gênesis ao Apocalipse, o que vai estar, sabe, sendo ali, dando oxigênio ali, sabe, para os escritores, para o curso, o que vai estar dando norte para tudo ali, é o testemunho sobre Jesus, o testemunho de Jesus sobre Jesus, é isso, não é? No Êxodo, o cordeiro que seria morto na noite ali, não é, que viria o anjo da morte com destruição, e para que os filhos de Israel estivessem livres, né, passassem, né, Páscoa, passar por cima, né, o anjo da destruição viria, e quando visse o sangue do cordeiro espargido ali nos umbrais, ele passaria por cima.
Então, cordeiro morto, e depois lá na frente é observada a Páscoa, então tudo aquilo, e lá na frente João Batista vai se referir ao Senhor Jesus como: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí é o Cordeiro na Páscoa, aí depois o livro de Levítico, né? A história ali dos sacrifícios, o holocausto, o sacrifício ali pela culpa, oferta pela culpa, pelo pecado, sacrifício pacífico, Jesus a nossa paz, as ofertas de manjares, de cereais, não é? Ofertas de cereais ali, o Senhor é o nosso pão da vida, não é? Glória a Deus. Ele fez pecado por nós, ele tomou a nossa culpa. Então tudo ali preparando a mentalidade, a mente do homem para aquele que viria para ser sacrificado pela humanidade. Então temos isso no Levítico, eu estou fazendo um resumo. Estamos num resumo. Em Números ali, nós temos ali, depois o próprio Senhor falou do evento ali da serpente, não é? Que foi dada a ordem a Moisés que fizesse uma serpente ali, que todo aquele que olhasse para, quando picado ali no deserto, olhasse para a serpente, ficaria sarado. O Senhor falou a respeito que isso era uma alusão à sua morte na cruz, que todo aquele que olhasse para a morte, para o Senhor crucificado, sararia, seria liberto do pecado. Deuteronômio, Moisés vai falar: o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. E daí para frente vai, segue-se, tá? Então, tudo aí vai preparando, né? O povo a chegada na terra, depois o exílio, e aquela situação toda, o domínio das nações, e veio o Redentor. Então, ele morre, o Senhor, a encarnação, ele assume a forma nossa, da humanidade, habita aqui, vai falar como ser humano, vai sofrer aqui, vai sentir fome, não é? Vai sentir sono, vai dormir, como no evento lá do barco lá, né? Que ele estava dormindo lá, tirando lá o seu cochilo, os discípulos no meio de uma tempestade: mestre, não te percebe que nós vamos perecer? E ele, homens de pouca fé, e ali repreende o vento, né, tudo ali. Então, assim, né, tem sede, é crucificado, a ressurreição. E então, como nós vemos aqui em Atos, já vamos para Atos, né? Vamos lá, vamos começar aqui o nosso desfolhar das Sagradas Escrituras. Atos capítulo... Está aqui. Atos capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do versículo 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes incompete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará. Olha que coisa linda. Voltará da mesma forma como o viram subir. Olha que lindo, né? E então,
A partir desse momento aqui, a igreja passa a viver em qual perspectiva, em qual fluxo profético? Primeiramente, até antes disso aqui, nos dias do Senhor Jesus, na vinda, a manifestação do Messias, o prometido, o Cordeiro de Deus. Ele vem, se revela, né, opera maravilhas, milagres, ensinamentos, uma palavra que era diferenciada, pois ele ensinava com autoridade, não como os líderes religiosos, como os escribas e como os saduceus, aquela turma da época. E ele é crucificado, mas ele ressurge, ele ressuscita, e a ascensão é relatada aqui, esse versículo que nós temos aqui, a ascensão, temos a ascensão, e os anjos aqui anunciam, olha, o mesmo Jesus que vocês viram subir, ele há de vir. Nunca é demais lembrar, né, cantar a canção há de vir, ele vem buscar-nos, para o céu levar-nos, ele vem nas nuvens, vem glória e resplendor. Então, a partir desse momento, nós, a igreja do Senhor, passamos a viver nessa nova perspectiva profética. Onde tudo vai... E aí, pastor, como é que vai? Tudo, a partir desse momento, vai rumar, vai no fluxo, no sentido que, com a perspectiva profética da profecia principal, da profecia máter, no Antigo Testamento, a vinda de Cristo, a encarnação. E agora no Novo Testamento, não é a sua vinda, o acontecimento, o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Então há o cumprimento e o quê? A segunda vinda do Senhor. E aí, a partir desse momento tudo, né, vai vir o Espírito Santo, promessa, né, o João Batista falou, eu vos batizo com água, porém virá aquele que... no qual não sou digno de levar, desatar, né, levar as sandálias dos pés, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele fala sobre esse Espírito Santo, que nós não ficaremos órfãos, que ele mandará, que é necessário que ele vá, se ele não for o Espírito, o outro Consolador não virá, não é? Então, a partir daí, nós estamos, daqui, né, já tem um tempinho. Já vale ressaltar, né, vale a gente destacar que e quando isso acontece, a partir de então, nós passamos a viver o quê? Os últimos dias da igreja. Pastor, os últimos... Mas tem 2.000 anos. Pois é, lembrando que um dia para Deus é como 1.000 anos para Deus, um dia. Então, não se... mas um dia para Deus como se fosse 1.000 anos para Deus como um dia. No entanto, aqui mesmo no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 14, ali quando o Espírito Santo vem e repousa sobre a vida dos homens ali, Atos capítulo 2, 14, Pedro vai nos dar uma palavra muito interessante. Ele diz, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens de Jerusalém e todos que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar isso, ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Aí você vai lá no Joel, não é? Está lá no Antigo Testamento, Joel capítulo 2, não é? Joel capítulo 2, a partir do versículo 28. E diz, e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Aí Pedro vem dizendo o seguinte,
Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. A descida, ele vai pegar uma profecia que está lá, e a gente vai falar a respeito disso também, da aplicação, da interpretação e da aplicação. E ele vai dizer o seguinte, no versículo 17, nos últimos dias, diz Deus, quais são esses últimos dias? Esses aqui, os últimos dias. Pastor, então quer dizer que desde a época lá dos apóstolos de Jesus são os últimos dias? São. Mas isso serve, a gente não pode nem ficar lá muito atrás, nem muito na frente. Não é? Não é por isso que a gente vai passar, nossa, mas então já dura muito tempo, será que vai durar mais tempo ainda, mais 1000 anos? A gente não sabe. Por outro lado, a gente também pode pensar assim, nossa, então já tem 2000 anos, já tem tempo, então tá na hora mesmo, então uma hora dessa acontece também. Ok? Mas os últimos dias, é por isso que eu falo a respeito da ciência, das últimas coisas, dos últimos dias, o estudo dos últimos dias, das últimas coisas, olha de onde vem. Certo? Então é uma profecia que está lá em Joel, no Antigo Testamento, que Pedro pega e ele vai dar aplicação, é agora, ó. O derramamento do Espírito que foi profetizado no Joel se cumpre hoje. Ok? E a partir daí então começa, é uma profecia cumprida e assim a gente vai. Profecia cumprida, profecia para se cumprir. Profecia cumprida, profecia para se cumprir. Profecia cumprida, profecia... E nós vamos nessa alternância, né, pastor Elisama? É isso aí. Profecia cumprida, profecia para se cumprir. Profecia cumprida, profecia... Essa aqui já se cumpriu. A gente vai. Até, irmão, que ó, pá! E tá bem próximo disso, sim. Quando a gente faz a análise, eu não vou me prender nisso aqui, porque tem que seguir no seu. Hoje é o avanço do profético, né? Eu queria muito, se por mim eu ficava aqui mais umas 3 aulas, 4 aulas, 5 aulas. Só que, irmão, tem assunto, muito assunto sobre o profético, muito. É o que eu falei, eu espero que a partir desse momento você, os dons, o dom da profecia ali, os dons da palavra da ciência, tudo, glória a Deus, são os dons. Agora, os dons do Espírito Santo, tem o dom da profecia? Tem. Agora peço uma coisa que é interessante você saber, que essa palavra, ela vem numa perspectiva, o regimento dela, a vigência dela é profética. Ela tem um espírito, uma linha profética. E nela estão os dons do Espírito Santo, proféticos. Entende? Compreende? A minha intenção, meu desejo, a minha oração é que você, pelo contrário, você tenha, perceba na lupa, né, de Deus, da palavra de Deus, que essa coisa de proféticos nossa, tem mais ainda, né? Glória a Deus. Então nós temos essa corrente profética, né? A Bíblia. E nós não podemos nos desligar, não é? Dessa pulsação profética. Opa, até quase que o óculos sai, pastor. Oh, tá ficando bom. E nós não podemos nos tornar indiferentes a isso. Sabia? É o grande desafio da igreja não perder essa magnetização santa, espiritual. Se é que vocês estou usando aqui termos aqui, fazendo analogias assim. Nós não podemos perder essa vivência profética. Jesus vem, Jesus vem. Para, como é que é? Toca a trombeta em Sião. Toca a trombeta. O presbítero Abedula, né? Jesus vem, como é que é o restante? Jesus vem, a pastora. Geralmente ela que me, né, eu falo e ela, é isso, tal. Dessa vez ela, nossa, acontece, né? Mas ela, geralmente eu falo e ela complementa, sempre.
né, na complementação. Dessa vez, fiquei sem cobertura. Eu acho que é buscar os servos seus. Jesus vem para buscar os... Não sei não. Servos seus. Deu ruim aí, deu canela. Bem, brincadeiras à parte, a igreja não pode perder isso. É o seu primeiro amor. E que a gente fala muito a respeito da igreja primitiva, sobre as características da igreja primitiva, da união e tudo, mas isso tudo, a união ali, tudo aquela fraternidade, aquela coisa toda, era em cima também dessa perspectiva que eles viviam de forma muito intensa da volta do Senhor Jesus. A igreja, quando perde isso de vista, ela perde sua dimensão profética. Ela perde seu embasamento profético. E há um grande perigo nisso aí, porque infelizmente, e até mesmo essas agitadas que o Senhor dá, né, nós não entendemos, não compreendemos. Mas eu lembro, alguns anos atrás, não tem muito tempo aí, a gente sentia, pode pôr o ano passado aí, as igrejas na sua essência, né, pastor, na sua ênfase, falando muito sobre prosperidade. Não tem nada contra, não. Creio também que o Senhor dá prosperidade para os seus servos e ele prospera aqui, né? E isso, eu creio nisso e oro por isso, declaro isso sobre a sua vida. Mas todos ali falando sobre isso, batendo demais e sobre outras coisas. E a gente vê ali alguns temas ali que deveriam ser secundários, uma inversão, aquilo que era, né, deveria ser primazia, tema central virando secundário, que é secundário virando central. Aí vem esses terremotos, esses abalos, aí todo mundo, ó, o que acontece? Todo mundo, ó, Jesus está voltando, Apocalipse, cavalo preto, amarelo, branco, azul. Não é, pastor Elisandro? Rapidinho o Apocalipse, que até então estava meio escondido, pode reparar. Aí você vai nas igrejas agora, Jesus está, olha, irmãos, isso aí é o cumprimento da profecia, que não sei o que. Vamos, povo. Irmãos. Muitas vezes o remédio ele pode ser amargo, né? Pode ser amargo. Então, irmãos, os primeiros dias. Nos últimos dias. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos vós. Seus filhos, suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, fumaça e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que me invocar será salvo. Então toda essa abundância, esse deleite que nós temos de visões, de sonhos, dessa estrutura, é para nos deixar cada vez mais, abrasados. Ora vem Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas quando a gente começa a pegar essas coisas e começa a deturpar e, fazer misericórdia, né, irmão? Nas comunidades aí, o que anda acontecendo aí das comunidades aos gabinetes dos grandes políticos, você vê pastores, às vezes líderes religiosos, né, evangélicos, não só pastores, mas líderes às vezes também, orando por fuzis, de consagração e unção a fuzil, até mesmo a propina. E aí? Aí daí, cobrança do Senhor vem. Bem, deixa eu correr. Deixa eu andar aqui. Então, irmãos, fica aí essa observação sobre o profético. Tá bom? Eu tinha mais coisa para falar, mas eu acho que eu engatei nesse negócio aqui com essa situação que nós estamos vivendo. Estamos aguardando a decisão aí da nossa diretora, pastora Anabela, e também do pastor presidente, sobre as aulas presenciais. Estamos no aguardo, tá? Enquanto isso, estamos nós aqui, amém?
Então é isso aí. Passamos pelo profético, então. Página 47. Interprete o texto. Interprete o texto. O que significa o texto? Introdução, perguntas-chave a serem feitas. Interpretação, processo e as regras pelas quais o significado e a mensagem do texto bíblico são descobertos e compreendidos. Objetivo: chegar ao único significado original da passagem. Se você passar batido pelo significado atribuído por Deus, você já não possui a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, vamos lá, lendo a referência aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, versículo 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Vocês estão vendo aqui que são dois polos que não se conversam, são antagônicos, eles não se... A interpretação pessoal, aqui o apóstolo, sobre a unção do Espírito Santo, na direção de Deus aqui, na inspiração, não é fruto de interpretação pessoal, meu irmão. Fuja disso. Você não me vê orando, mas está aqui minha esposa, a pastora Elisama, que também faz parte da classe. E sempre, antes de entrar, eu faço a minha oração. Tá? E peço também, isso é bíblico também, né? Isso é bíblico. Está lá no Salmo 119. A palavra de Deus, a gente vai falar sobre isso. O salmista orando ali para ter, de Deus ali a revelação, a orientação. Antes de ler a Bíblia, peça a Deus: Senhor, me dê aqui. Me dá o discernimento, me dá a orientação, porque não se conversa em interpretação pessoal, irmão. Isso é perigoso demais. E é uma coisa, assim, triste, lamentável, né? Mas como o paladar prova, a língua prova o sabor das coisas, assim também o ouvido deve provar as palavras. Você vai mergulhando no conhecimento da palavra, vai conhecendo. Você vai se tornar sensível quando você começa a perceber e vai começando a exercer junto ali com você, com toda a operação de Deus, do Espírito de Deus ali, com o conhecimento da palavra, a espada de 2 gumes que corta tudo, até mesmo divisão da alma do espírito. Então, até mesmo quando o seu procedimento, o seu proceder diante, não será somente, deixa-me falar uma coisa aqui, preciso passar isso para você. Não será apenas você, eu falei aqui, pegue ao final desse curso, não é? Nós estamos aqui na página 47, são 111 páginas. Ao final dela você pode pegar e novamente dar quando for se avaliar, né, para quando você tiver uma oportunidade de trazer uma mensagem, uma saudação, você pode perceber, você se reavalie, que você vai perceber mudança. Mas não somente isso, quando você tiver que pregar, dar uma saudação, tiver que pregar, levar uma mensagem, ter uma palavra de consolo, não somente isso você será sensível, né, à mudança, mas também na percepção. O conhecimento da palavra, essa intimidade a mais com a palavra, ela vai dar a você vai ser sensível nisso,
a percepção, sua percepção. E isso vai levar você a exatamente quando há uma palavra que está sendo ministrada em cima de uma interpretação pessoal, porque você dentro dessa palavra a gente tem essa, como eu digo aqui, você tem essa aderência espiritual com o profético, não é isso? Sim ou não? Sim, você está dentro dela, é a palavra de Deus vivendo em você, você vivendo nela, as minhas palavras. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem na minha palavra, o Senhor falou a respeito desse tipo de relacionamento, de intimidade. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem na minha palavra. Então, quando acontece isso, meu irmão, vai lá do altar, chega aqui, e como é triste, como não deixa de ser uma frustração quando você nota, vem aquela coisa, a espada de dois gumes, que sabe, todas as coisas ali, o alarme de Jeová, o sino, né, toca o alarme, e você vai perceber quando a pessoa está usando ali um texto ali, está exercendo sobre aquele texto uma interpretação pessoal. Quando aquela profecia, aquela mensagem, nós não devemos julgar, né, o profeta, mas a profecia, a mensagem, né? A Bíblia diz: provai os espíritos, né? Haja discernimento. E você vai passar a ter essa percepção, sem dúvidas. Não, esse exercício vai gerar em você uma percepção, uma sensibilidade. E como é triste isso, quando você está percebendo, sua audição, né, fica mais aguçada, e você percebe, olha, está vindo, nossa, esse desenvolvimento, essa mensagem, essa elaboração, toda essa composição dessa mensagem está vindo de uma interpretação pessoal. Tá? Ou seja, não é mais Deus que está usando o pregador na palavra, mas é o pregador que está usando a palavra. E aí você vai ter isso. Muda também quando, né, vamos ouvir agora a palavra de Deus. Você vai estar aqui, ó, sabe? É impressionante. Não se conversam, irmãos, então, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Vai preparar um sermão, vai receber uma mensagem, uma oportunidade para levar uma mensagem, uma saudação, um beijo na flor, ou uma mensagem mesmo principal. Alguns cultos, algumas igrejas têm 2 momentos de meditação, a mensagem introdutória e depois a final. É o que o Papai do Céu quer falar, o que o Senhor quer falar, uma oração. E, Senhor, me livra da a vontade humana. Algumas outras versões vão falar a respeito da vontade humana. Fuja disso, irmão. Fuja disso, porque não é isso que vai alimentar a igreja, não é isso que vai fortalecer a igreja, não é isso que vai gerar vida na igreja, não é isso que vai tocar, não é o pecador, que vai ser usado por Deus para tocar para salvar, para libertar, para dar vista aos cegos, para libertar encarcerados. Não será isso. Fuja disso. Mas homens falaram da parte de Deus, é o que eu falei aqui a respeito do movido. Como é que eu sei? Você vai sentir o Espírito de Deus te movendo. Ok. Antes de poder aplicar e obedecer a palavra de Deus, passo 3, aplicação. Você precisa saber o que o texto diz. Passo 1, observação e compreender o que significa. Então são passos. Observar, compreender, interpretar e aplicar. Pergunto eu para você, me responda francamente, meu irmão, minha irmã. Uma lidinha rapidinho, você consegue desenrolar todo esse processo aqui, desencadear todo esse processo de observar,
não é? Analisar, interpretar e para aplicar, você consegue naquela lidinha? Eu considero difícil. Difícil. Tempo para observação, não é? Tempo ali para... O Espírito de Deus, irmãos, a gente quer dar tempo para tudo. Nós queremos... E muitas vezes quando nós falamos, não tenho tempo para isso, na realidade nós queremos dizer o seguinte: minha prioridade não, meu tempo não é prioridade, eu não tenho isso como prioridade, porque aquilo que a gente tem como prioridade, a gente arruma tempo. Você tem que ter tempo para a palavra de Deus, você tem que ter tempo para ler, para tirar, sabe, aquele momento, faz um propósito, não, toda vez antes de olhar o WhatsApp ou antes de olhar o Facebook, eu vou ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Não dá, pastor, às vezes é rapidinho, não sei o que, tá, mas versículo, pelo menos os 5 versículos, um salmo, tem que funcionar, irmãos. Tem que funcionar. Não, tem que funcionar esse negócio. A gente tem que mudar, não é? A gente quer ser usado por Deus, mas a gente não gasta tempo com Deus. Então, passo a passo. Passo a passo. Algumas perguntas-chave no passo 2, está aqui. O que significa? Aí vem aqui a referência. Nosso tempo está correndo aí, não é? Qual a importância disso? O que significa? Qual a importância disso? A primeira referência está em Atos capítulo 8, versículo 30 e 31. A segunda, qual a importância disso? Romanos capítulo 9, versículo do versículo 10 ao versículo 13. Tá bom? Porque Deus incluiu isso. Está aqui, Romanos 8, 28. Qual o propósito dessa passagem? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. O que o autor do texto quis comunicar com as suas palavras? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Como isso se encaixa no todo das Escrituras? João, capítulo 6, versículo 44. Então você chega na sua... depois você chega na sua leitura, na sua revisão, por favor, faça, tá? Dúvidas, meu WhatsApp ou telefone. Cuidado, não tente o passo 2 da interpretação até ter incluído o passo 1 da observação. Até saber o que o texto diz, você não estará preparado para explicar o que significa ou como aplicá-lo. No finalzinho da página 47, diz assim: observação. Cada passagem das Escrituras tem apenas um sentido, mas poderá ter várias aplicações. Página 48, vamos lá. Questões importantes a lembrar. Interpretação bem-sucedida exige que levemos em conta que as circunstâncias em que a Bíblia foi escrita eram diferentes das que nós temos hoje. Históricas, escrita há milhares de anos atrás. Geográficas, escrita numa terra diferente. Culturais, escrita em meio a costumes diferentes. Políticos, econômicos, sociais, religiosos, legais e éticos. De língua, em hebraico, aramaico e grego. Na escrita, diferentes autores e leitores, propósito e ocasião específicos. Estas circunstâncias diferentes são impedimentos, obstáculos ou abismos para a nossa compreensão quanto ao significado original das Escrituras e precisam ser vencidos através do estudo cuidadoso. As introduções, esboços e notas do estudo da Bíblia de Estudo NVI, via de regra, suprirão esse tipo de informação em pano de fundo acerca da passagem do livro em estudo. A Bíblia foi escrita para ser compreendida. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Lembre-se de que a Bíblia foi escrita por gente, para ser compreendida por gente que se utiliza de linguagem humana normal. A Bíblia é literatura normal, com prosa, por exemplo, Romanos, poesia, por exemplo, Salmos, narrativa, por exemplo, Gênesis. Página 49,
A Bíblia é literatura especial com parábolas, por exemplo, Lucas, profecia, por exemplo, Daniel, Provérbios, por exemplo, Provérbios. Tá? Então, irmãos, ficaremos hoje por aqui, tá? Eu estou esperando as tarefas, me enviem, por favor, as revisões, as tarefas das revisões, né? Temos aí a página 42, página 41, página 40, página 38, página 36, página 35, página 32, né? Não deixa acumular não, tá? Prepara aí, me envia, não é pra gente não ter, porque depois junta tudo aí fica difícil. Deus abençoe sua vida, não é? Estude, faça sua revisão. Creio que certamente Deus vai estar dando a você iluminação e entendimento para que você a cada dia cresça no conhecimento da graça, da sabedoria do Senhor. Tá? Deus abençoe sua vida e até o próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Amém.